Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Empreender. Aqui você conhece histórias e estratégias de empreendedores que tiveram uma ideia e construíram o sucesso dos seus negócios com muito trabalho. E aí no programa de hoje nós vamos conhecer municípios que ofereceram oportunidades para empreendedores do segmento de turismo alavancarem os seus negócios. E o nosso primeiro destino é a cidade de Barcarena, no estado do Pará. Então, vem comigo nessa viagem do programa de hoje. O turismo da cidade, de uns 20 anos para cá, a cidade ela tem mais ou menos umas 16 a 17 praias muito bonitas. Então ele está baseado nas praias. Tá? Então ele é um turismo muito informal ainda. De um ano para cá que a Secretaria de Turismo passou para a minha secretaria, que antes ela estava numa outra pauta, a gente debruçou sobre esse segmento, que a gente entende que ele é um segmento que a gente precisa ordenar. A prefeitura entende que a gente precisa primeiro entregar uma logística de infraestrutura para a gente poder consolidar esse turismo, que ele só vem crescendo a cada dia, e a gente tem certeza que ele é um fazedor de renda muito grande. No ano passado, nós fizemos uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Sebrae e o BID. Em setembro, durante a BAV, nós lançamos o edital Programa Futuro Brasil. E este edital vai selecionar 10 municípios de todas as regiões brasileiras, serão 2 municípios por cada região brasileira, para que a gente possa apoiar no planejamento, na elaboração de instrumentos de diagnóstico e planejamento desses destinos. É importante dizer qual foi o grande diferencial desse edital, porque esse edital incluiu de forma intencional municípios de pequeno e médio porte. Isto é importante porque assegura que entre os 10 municípios, entre os 10 destinos turísticos que serão selecionados, nós também teremos municípios de pequeno porte. Isto faz toda a diferença em um país que tem a dimensão do Brasil com realidades tão distintas. Apesar de nós sermos um todo, mas a região norte tem uma realidade muito diferente do centro-oeste, que por sua vez tem uma realidade muito diferente do sul do Brasil, do sudeste e do nordeste. Então é uma realidade muito diferente devido à dimensão do país e dessas características da identidade de cada região brasileira. Então, o edital irá contemplar tanto municípios de pequeno e médio porte, como, naturalmente, os grandes municípios brasileiros. O que nós procuramos no edital foi trazer municípios que tivessem efetivamente uma vocação para o turismo. Esse edital, eu costumo dizer que é uma ação clara de política pública no sentido de estimular a organização dos municípios brasileiros. Os instrumentos oriundos, que resultarão dessa parceria, que serão oferecidos aos municípios, possibilitarão que esses municípios busquem financiamentos, não só junto ao governo federal, mas a bancos de desenvolvimento como o próprio BID e outras instituições no Brasil ou no exterior. Quando os municípios buscam recursos, financiamentos para infraestrutura, outras ações que eles queiram implementar nos seus municípios, um dos grandes desafios é que muitas vezes esses municípios não têm instrumentos para demonstrar o quanto eles estão organizados, que efetivamente são suas prioridades, que justifiquem esses investimentos. Então, o edital vai possibilitar isso aos 10 destinos que serão selecionados. A cidade de Barcarena, ela desenvolve um turismo muito forte, porque nós temos muita coisa em Barcarena que é muito forte no turismo. Nós temos a Ilha Trambioca, com lindas praias, nós temos o Caripi, que hoje é uma das melhores praias que eu acho no município, no estado do Pará. Nós temos várias atrações para que o turismo venha para a nossa cidade. O governo está se empenhando muito, entendeu? O turismo ele cresceu muito na nossa cidade e no município.
E o que eu acho que falta para um olhar mais, com um pouco de carinho, são as ilhas do município, entendeu? Que a gente precisa acelerar mais um pouco em termos de divulgação, mostrar o que a gente tem, porque são muitas ilhas no município de Barcarena. As características mais marcantes da cidade é que hoje a gente tem praticamente 2 núcleos distantes dentro do município, que são um mesmo município, mas a população está dividida nesses 2 núcleos. É uma população muito hospitaleira, tá? E sabe receber muito bem as pessoas aqui. Ela é conhecida como a rainha do abacaxi, conquistou uma importante posição como polo industrial de alumínio, mas é amada sobretudo por suas praias de água doce, das águas do Rio Pará e da Baía do Marajó. O município de Barcarena, que fica a 25 quilômetros da capital, Belém, com cerca de 130 mil habitantes, tem muitos atrativos naturais que justificam que esteja na disputa como um importante destino turístico brasileiro. O meu nome é Alexandre da Silva Inete, sou proprietário do restaurante Espaço Natureza e moro na comunidade do Arapari, município de Barcarena. A minha empresa é pequena, uma empresa de pequeno porte, a gente tem 19 funcionários registrados em carteira. No restaurante a gente tem em torno de 7 a 8 pessoas aqui que trabalham diretamente e tem em torno de 5 a 6 pessoas que trabalham indiretamente. A gente atende no restaurante aqui em torno de 400, 500 pessoas por mês, entendeu? Fica em torno aí de 100 pessoas por finais de semana. Às vezes a gente tem um movimento acima, né? Mas às vezes fica em torno aí de 100 pessoas por semana. Graças a Deus a nossa empresa ela tem crescido sim. Depois da pandemia que passou, que o mundo inteiro enfrentou essa pandemia aí e que a gente conseguiu fazer o restaurante, foi uma renda extra que entrou para a empresa, porque até então a gente não trabalhava com restaurante. E quando a gente teve a ideia de construir esse restaurante aqui, e foi num período da pandemia. Então a gente passou aquele período sem trabalhar e quando a gente passou o período da pandemia, graças a Deus a gente teve assim uma nova oportunidade para todos, entendeu? Que aqui só trabalha a família. Então a gente acabou, graças a Deus, tipo assim, saindo do vermelho com a ideia do restaurante. E a gente pôde voltar a trabalhar, criar novas expectativas, até que eu voltasse para o meu ramo, que era a construção civil, que eu sempre fui da construção civil. Mas como no período da pandemia a construção civil a gente não tinha trabalho na construção civil, a gente passou a trabalhar no restaurante e graças a Deus está dando certo, as coisas voltaram a dar certo e a gente está crescendo com isso. Nós tivemos quase 200 municípios inscritos. Desses quase 200 municípios inscritos, nós selecionamos 79 que foram para a segunda fase. Nesta segunda fase, dos 79 municípios que estavam participando, 73 preencheram os critérios que era necessário que os municípios encaminhassem, documentação, justificativas. Então, se nós pensarmos 73 municípios com efetiva participação de todas as regiões brasileiras, num país que tem diferenças imensas de uma região para outra, isso demonstra um processo de evolução e de maturidade dos destinos brasileiros. E isto é muito positivo. Ou seja, o edital ainda nem finalizou, ainda nem temos os 10 destinos brasileiros selecionados, mas ele já deu uma contribuição imensa para o amadurecimento dos destinos, que obviamente a partir desse momento que participaram desse edital estarão muito melhor preparados para aproveitarem outras oportunidades que surjam no mercado, né, de editais como o nosso. Hoje nós estamos dentro da Amazônia, né? Hoje foi criado o Espaço Natureza dentro da Amazônia, então o nosso maior desafio hoje é atrair nossos clientes para cá. Hoje quem tem lancha, ele pode se deslocar de Belém
e chegar até o restaurante. Mas tem aquelas pessoas que moram em Abaetetuba, Vila dos Cabanos, Barcarena sede, que ele não tem, mas o restaurante disponibiliza de uma lancha própria. Ela chega até o porto do Arapari, tem um porto do município e a lancha fica lá das 10 até as 2 da tarde, trazendo os clientes para cá. Então hoje o nosso maior desafio para que o restaurante cresça mais é que a gente possa atrair mais clientes para chegar no nosso espaço. A gente quer entrar num mercado mais formal e conseguir fazer uma rota mais constante desse turismo, que hoje a gente só conseguiu começar a mensurar ele a partir do ano passado, quando nós fizemos uma lei de acesso às praias para os ônibus, as vans e os micro-ônibus. Então hoje, todo mundo que quer vir de ônibus, de micro-ônibus ou de van, ele precisa fazer um agendamento prévio, que as nossas praias, apesar de a gente ter umas 16 praias, mas a gente tem um problema de tamanho das praias. Então a gente chegou em algum período muito recente a ter 200 ônibus numa praia que não comporta esses 200 ônibus. Então você não tinha logística para botar esses ônibus, você não tinha logística para receber os motoristas dos ônibus e não tinha infraestrutura para receber. Quando a gente fala 200 ônibus num dia, se colocar 50 pessoas em cada ônibus, nós estamos falando aí de um volume grande de turistas. A gente não tinha nem logística para servir a alimentação dessas pessoas. Banheiro, então isso tudo a gente está se preparando já há algum tempo e estamos investindo muito nessa infraestrutura. Nós estamos na segunda fase de seleção. É importante a gente deixar aqui registrado que o edital foi um sucesso. Nós tivemos quase 200 municípios inscritos na primeira etapa e na segunda etapa nós selecionamos 79 municípios que ficaram para a segunda fase. Desses 79 municípios, 73 cumpriram as exigências estabelecidas no edital. Então, nós estamos aí nesta segunda fase com 73 municípios participando. Destes 73, selecionaremos 10 destinos brasileiros. É importante dizer que como selecionadores, como jurados, nós teremos representantes do Ministério do Turismo, do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Fornatur, e da Anseditur, que também é a associação que representa os municípios brasileiros. Ou seja, além de representante, obviamente, do SEBRAE e do BID. Nós temos aí um grupo muito importante de profissionais e de experts na atividade turística que irão finalizar, fazer esse desafio que é de 73 municípios brasileiros, selecionar 10 destinos que serão beneficiados pelo edital. Hoje a gente tem aí os meios de comunicação, que é a plataforma de divulgações, que é muito importante, né? Então, e tudo isso ela gera um custo, né? Isso tem custo e muitas das vezes para quem está iniciando, eu não estou iniciando, mas tem outras pessoas que a gente está incentivando aqui, que estão iniciando a abrir outros restaurantes aqui na nossa região, porque se a gente conseguir abrir outros restaurantes aqui, vai atrair mais pessoas. E então a gente precisa daquele incentivo em termos de divulgação. Apesar do município não receber dinheiro diretamente, os municípios, os gestores municipais perceberam que muito mais importante do que ter um recurso efetivamente entrando no caixa é o resultado das ações que são propostas. Então, nós não percebemos em nenhum momento do edital algum desestímulo de um município, porque eles vão receber as ações, mas o recurso será efetivamente direcionado ao município, mas não entrará no caixa da prefeitura, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, as ações estarão asseguradas. Então, a gente percebe aí um grau de maturidade dos gestores públicos de estarem atentos aos resultados focados. Se vai gerar benefício para o meu município, independentemente de haver repasse de recurso ou não, isso não é a questão principal. O principal é ter ações que contribuam para o fortalecimento e o desenvolvimento do turismo nos municípios, que contribuam para um melhor posicionamento mercadológico desses destinos. O turismo ele está caminhando, o turismo está ficando muito forte, já é o município já é um município muito forte no turismo, mas
com um turismo muito mais forte ainda, eu posso estar gerando mais emprego, tá dando qualidade de vida melhor para as pessoas e o mais importante, que eu trabalho com pessoas da minha região. E isso acaba melhorando a vida de outras pessoas aqui na minha região. O programa ele contempla um conjunto de ações que vai desde instrumentos de planejamento até o apoio na implementação de 2 ações. As ações que receberão apoio financeiro para a implementação, elas serão selecionadas a partir dos instrumentos de planejamento que serão realizados. Significa dizer que será construído com um trade turístico dos 10 destinos selecionados, ou seja, não se constrói, não se promove o desenvolvimento se não for em parceria com os atores daquele território, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. E quando eu falo com os atores do município, isso inclui também as câmaras municipais destes municípios. O programa ele tem uma média de previsão de atuar nos municípios em torno de 12 a 18 meses. A gente coloca esse prazo, a nossa ideia na metade do próximo ano o programa está concluído, mas a gente coloca esse prazo porque a gente sabe que há uma variação de destino para destino. Às vezes o município é mais ágil na implementação, tem uma governança mais madura, então aquele processo flui com maior agilidade, enquanto que outros municípios eles precisam passar mais por um processo de amadurecimento. Mas seguramente os resultados serão tangíveis, mensuráveis e vai contribuir para fazer a diferença para esses destinos neste momento da nova economia do turismo, onde se faz necessário que cada destino seja competitivo, seja profissionalizado e se comunique bem com o mercado, aproveitando as oportunidades das políticas públicas, tanto do Brasil, como também a oportunidade de atrair turistas de outros países. Se eu tivesse alguém que eu conhecesse, que tivesse capital para fazer isso, eu diria para investir nessa área na área do restaurante, bares na região, nessa nossa região, porque é uma área que é bastante procurada, as pessoas procuram muito isso, que tem pessoas que querem sair um pouco da cidade, da selva de pedra, né, que é vir ter aquele contato com a natureza, e isso está se tornando um turismo muito forte, não só na nossa região, como nos municípios vizinhos, ela está se tornando uma área muito forte e muito bom para se ganhar dinheiro, né, que é o que é mais importante para nós que faz o investimento e busca isso, né? No próximo bloco, nós vamos conhecer uma das cidades mais amadas do interior de Goiás, que apesar de pequena, entrou na disputa para ser um dos 10 destinos turísticos do país, alavancados pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo. A gente volta já já. Uma cidade pequena, mas com muita história para contar. Foi fundada como um arraial em 1727, então lá se vão já quase 300 anos. Está encravada numa das regiões com forte apelo turístico no estado de Goiás e está disputando o título de um dos 10 municípios como destino preferencial do turismo, apoiado sim pelo Programa de Fortalecimento do Turismo. O que deixa os moradores e os empreendedores de Pirenópolis muito animados. O turismo ele pode gerar uma renda, uma economia uma economia grande, né, em todo o setor hoteleiro, tanto em questão também dos restaurantes, porque a gastronomia aqui é muito boa, em questão da natureza também, agrega muito, né, as cachoeiras, porque para você entrar nas cachoeiras você tem um custo para estar visitando, então tudo isso agrega muita economia aqui para a cidade, para o turismo e também gera muita renda, muito trabalho também, gera muito trabalho que as pessoas precisam, né? Muitas pessoas vêm de fora para trabalhar e acaba que
no geral, todos são beneficiados. O empresário, aquele que vem para trabalhar, aquele que tem o seu restaurante, aquele que tem a sua cachoeira, tem alguma coisa para oferecer para o turista. A cidade, ao longo dos anos, ela vem aprendendo a receber esse visitante, ela vem se estruturando para isso. Hoje nós temos uma grande cadeia de hotéis, pousadas, diversas hospedagens diferentes, nós temos muitos restaurantes, então a cidade ela já se prepara melhor para receber esse turista. Então o turista em Pirenópolis hoje ele encontra atração natural, ele encontra atração cultural, atração arquitetônica, ele encontra museu e ele encontra aí também uma rica culinária, seja culinária local como culinárias diversas também que você pode encontrar aqui. A nossa empresa é uma pousada aqui em Pirenópolis, pousada Canto do Sabiá, e aqui nós recebemos turistas diariamente. De domingo a domingo nós recebemos turistas aqui na pousada. E a minha função é gerenciar a hotelaria, que é a entrada, chegada e saída dos turistas. Essa seria a minha função na pousada. Pirenópolis, com sua arquitetura colonial portuguesa e suas cachoeiras deslumbrantes, é um destino turístico já muito conhecido e amado, principalmente por moradores de Brasília e do entorno do Distrito Federal. O prazer de estar na cidade virou vontade de empreender. E assim, Sulamita abriu a pousada Canto do Sabiá. Eu escolhi Pirenópolis porque eu sou goiana, é bem próximo de onde eu moro e eu sempre achei muito bonito esse contato com a natureza, de ter uma paz, uma tranquilidade. Sempre que eu precisava ter esse momento, eu sempre vinha para Pirenópolis e me encontrei aqui nesse lugar. É uma cidade que eu acho que todo ponto turístico histórico ele tem que ser conhecido, né? Aqui conta histórias, então todo lugar que você anda, ela vai contar uma história. Um prédio que não está tão bem conservado, ele conta uma história. Os museus contam muito a história de Goiás, de como que eram os tropeiros, as festas. Então sim, eu recomendo demais conhecer Pirenópolis, conhecer todas as partes, né? As cachoeiras, que são belíssimas, a parte da cidade, conhecer a história. Eu recomendo demais, eu não posso falar por ser um típico goiano, mas é uma cidade que sim, todo mundo deveria conhecer, assim como todos os pontos turísticos do nosso país, né? Isso, não, igualmente, né? As cachoeiras, quem quer ter contato um pouco com a natureza, realmente é muito recomendado, sim. Pirenópolis tem em torno de 25 mil habitantes, é um município que surgiu no ciclo do ouro, datado de 1727, então aqui a partir da extração de ouro, começa-se o arraial de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, que depois se torna a cidade de Meia Ponte e, subsequente, a cidade de Pirenópolis. É uma cidade que conserva muito das suas características coloniais, ela tem essa herança do Brasil colônia, seja nas suas construções, nas suas festividades, no seu folclore. É uma cidade que não é muito grande, mas que hoje ela tem um movimento maior pelo turista. Então, nós temos um fluxo de visitantes muito grandes, seja para conhecer as belezas naturais aí do Parque dos Pirineus, as cachoeiras, os prédios coloniais, museus, igrejas, ou a parte do folclore também, com as procissões da Semana Santa, com as festividades do Divino Espírito Santo, as cavalhadas, as pastorinhas. Pensar o turismo em destinos pequenos e médios no Brasil é muito importante, porque a vocação de um destino para o turismo não depende do seu porte, depende dos atrativos que aquele destino dispõe, que podem ser atrativos naturais, que possibilitam a prática de ecoturismo, turismo de natureza, podem ser atrativos do patrimônio histórico e podem ser também infraestrutura para, por exemplo, anfitrionar eventos de médio ou grande porte. Então, os municípios de pequeno e médio porte, eles têm ainda muito desafio da infraestrutura, acesso e infraestrutura mesmo nos seus municípios, que o turismo ele é uma atividade interdependente. Então, para que o turismo seja bom, para que ele seja profissional, para que ele seja de qualidade, é necessário um conjunto de fatores que ultrapassam aquilo que é próprio do turismo. E eu citei aqui infraestrutura, mas existem outras coisas que são importantes. Um ambiente de negócio favorável para que os empreendedores possam empreender,
Mas há desafios que não são comuns só aos pequenos municípios, que são comuns a todos os municípios brasileiros. Por exemplo, a questão da profissionalização dos serviços turísticos. Este é um desafio que é para todos os destinos brasileiros, é um desafio comum a todos os destinos turísticos do país. Então, hoje o mundo ele é muito mais competitivo. As mídias, as redes sociais, as mídias digitais, elas trouxeram um elemento muito bom, que foi qualquer destino que, mesmo não tendo um orçamento significativo para investir em marketing, em promoção, ele pode se posicionar no mercado. Mas, ao mesmo tempo, isso foi disponibilizado para o mundo inteiro. Então, faz-se necessário que os destinos se posicionem de uma forma muito mais profissional, que tenha uma comunicação muito mais direcionada para o cliente. Qual é a necessidade do teu cliente? Então, dois fatores de desafios para o posicionamento dos destinos no mercado são a profissionalização dos serviços turísticos e a questão de como se posicionar para o mercado. Em relação à prefeitura, eu acredito que se eles colocassem, né, um curso aí gratuito, como até mesmo uma experiência, né, para trazer novos trabalhadores, ensinar como deve ser feito desde o início, como se fosse realmente pegar na mão de uma criança e ensinar tudo que ela precisa, né? Então, eu acho que sim, o que agregaria muito seria ter cursos aqui, até porque tem uma faculdade aqui na cidade e não está funcionando, então seria bem interessante, né, se trouxesse, né, os profissionais para cá, para fazer essa parte aí de curso de atendimento ao cliente e vários outros. Os destinos também têm que entender que o turista que hoje viaja, ele busca experiência. Ele quer viver algo inesquecível, singular, que ele vai àquele destino. É por isso que as pessoas saem das suas casas, para viver uma experiência que elas não podem ou não conseguem viver onde elas estão, onde é seu lugar de moradia. Então, elas saem da sua casa para viver algo especial, algo único. E isso é o que nós chamamos de jornada do turista. Então, os destinos brasileiros têm que estar preocupados com essa experiência do turista. Desde o momento em que ele planeja viajar e que ele vai na internet e busca quais os destinos que têm algo para oferecer que é compatível com o desejo dele, com a necessidade dele. E depois, durante a visita dele no destino, oferecer serviços que realmente possibilitem essa experiência singular, inesquecível. E pós-visita, para que ele também gere conteúdo, ele mesmo poste sobre aquele destino. Para mim, o que pode melhorar são as festas. Que o centro histórico hoje ele sofre muito com essa questão de um impacto de muitas pessoas, carros. Acho que a cidade também não é preparada para esse volume grande de pessoas que hoje ela adequa, né? Mas é só isso, pro mais assim, muito bem conservado e muito bem bonita. Não, uma cidade muito bonita, né? A cor, tudo mais, remete bastante ao interior. Realmente é muito, muito, muito bonito. A gente sempre vem aqui, né? É a nossa primeira vez, vira e mexe, dá um finalzinho de semana, a gente gosta de vir para cá. Só que tem que melhorar só a questão de, como nós não temos ainda carro também, então é uma coisa que é estado de Goiás em geral, né? Um pouco difícil vir, acessibilidade para transporte público e tudo mais, mas tirando isso, tudo é muito perto, então é mais tranquilo. Então só o ponto mesmo é a respeito só do transporte para chegar até aqui em si, mas tirando isso é muito bom. Gostaria muito que o departamento de eventos criasse algum meio de estar tendo alguma logística, alguma atração diferente para o público. Não só como ter a cachoeira como um princípio assim, de lazer, mas também agregar shows, né, alguma feira que possa ser também trazer pessoas de fora para trazer os seus produtos para cá, né, para comercializar. Eu acredito que seria assim, algo inovador aqui para a cidade. Existe, né, modelos, existem políticas públicas de turismo que precisam ser melhor implementadas. E dá para agradar a gregos
e troianos. O que eu vejo mais de dificuldade aqui é em questão de mão de obra. A mão de obra aqui ela é muito falha. O pessoal, assim, a maioria não querem compromisso sério, não querem assumir um compromisso sério e de trabalhar, né, carteira assinada, e aí quando chega nos feriados eles deixam a gente na mão. Para conseguir uma diarista é muito complicado. Também o atendimento também na Rua do Lazer, que é o principal foco aqui à noite, né, na parte da gastronomia, é muito falho em questão de atendimento. Quando a cidade está cheia, o atendimento cai bastante. E, assim, é muito cheio, muito lotado, o atendimento, assim, não é como o hóspede gostaria que fosse, né? O cliente gostaria que fosse. Então, mas tudo isso envolve a mão de obra, porque se a gente conseguisse, né, mais funcionários, tanto na rede hoteleira, quanto para o pessoal que tem restaurante, tem cachoeira, então seria um atendimento melhor, né? Mas nesse quesito, a mão de obra é muito falha aqui. Falta de preparação, inclusive através do Sebrae, né? Nós não nos falta. Falta sim uma atitude clara, proativa, de que tipo de turismo nós queremos. Ah, o timeshare, tá? Eu conheço esse filme. Quem ganha é o setor imobiliário, que vende as unidades, que depois a pessoa compra, vende, passa para frente, aluga, tá, né, rotativo, e daí nós queremos então realmente ser apenas uma cidade onde vai ter alguns lembrancinhas, né, a famosa, como é que chama isso? Aquele negócio do turismo, né? Leva cartão postal, imã de geladeira, né? E beber, comer, possa ser, mas não é um desperdício. O turista, quando ele vem a Pirenópolis, ele não pode deixar de forma nenhuma de conhecer um pouco das belezas de Pirenópolis, que são as cachoeiras. Tem muitas cachoeiras, uma mais bela que a outra. Então, assim, uma que eu indico bastante é a Cachoeira do Abade, que é uma das mais bonitas. Também conhecer as igrejas, os museus, que tem também o cinema. Tem muito atrativo aqui, mas assim, um dos principais que eu acho que o turista não pode deixar de vir à cidade e não conhecer seriam as cachoeiras. Nós sempre fechamos no ano anterior o calendário dos eventos que são fixos. Aí nós temos o calendário dos eventos culturais, que é um calendário que a gente publica, inclusive. A gente imprime um calendário e lá tem a lista dos eventos culturais. A gente distribui isso para a população. Nós colocamos também no site do município. E os eventos que já estão nesse calendário, que já são fixos também, eles já vão para o nosso calendário de evento, que é disponibilizado de forma online, estão ali. Os eventos que vão aparecendo no decorrer do ano, então aí esses eventos, de acordo com essa organização e essa preparação, ele é informado para a comunidade, ele é informado para os empreendedores. Nós já temos um alinhamento quanto aos eventos, então períodos em que nós não recomendamos que sejam feitos grandes eventos, períodos que nós achamos que os eventos devem acontecer, então nós temos esse alinhamento, porque hoje nós temos um fluxo já de turista em determinadas épocas que ele é grande. Então a gente acredita que em feriados, principalmente feriados prolongados, nos meses de alta, que são os meses de férias, que não são datas boas para acontecer os eventos, porque vai acontecer superlotação, vai ter problema de infraestrutura e tudo mais. Alguns meses que são de mais baixas, nós acreditamos que esses meses são meses bons para ter um atrativo e assim possibilitar pessoas que talvez não estejam pensando em vir para Pirenópolis, que através desses eventos, essas pessoas podem vir a Pirenópolis. Para o empresário que está buscando alguma fonte de renda no turismo, Pirenópolis seria um atrativo. Ele poderia estar comprando uma pousada, arrendando uma pousada também, buscando também encontrar uma casa para fazer casa de temporada, que também tem muita procura aqui em Pirenópolis. Acredito que seria uma opção.
Por essa característica da cidade ser dada pela cultura, essa identidade da cidade, ela é dada pela cultura. Então, os comerciantes, tanto aí no nome dos comércios, na decoração dos comércios, quando eles pensam o seu estabelecimento, eles já pensam alinhados a essa identidade da cidade, para eles até poderem atrair as pessoas que vêm. Geralmente, quem vem a um determinado local, ele quer a comida típica, ele quer o produto típico, ele quer conhecer aquele local. Então, os empreendedores, eles têm essa visão, que quanto mais regionalizado for, quanto mais com a cultura e com a história, mais ele está atraindo essas pessoas para o seu estabelecimento. No próximo bloco, nós vamos tirar os pés do chão e viajar até o interior de São Paulo. Vamos conhecer o empreendedorismo de lazer na cidade de Boituva. E vamos saber por que o município quer se beneficiar do Programa de Fortalecimento do Turismo, do BID, em parceria com o Sebrae. A gente volta já já. Estamos de volta e agora você vai se preparar para fazer uma viagem de balão. A terceira cidade que quer o título de destino de turismo inteligente é Boituva, a 100 quilômetros da capital paulista. Vamos conhecer o potencial para o turismo de aventura e também de contemplação. Vamos lá! O viajante que gosta de aventura e de contemplar belas paisagens tem destino turístico certo no interior de São Paulo. O município de Boituva, com 63 mil habitantes, já ganhou o título de capital nacional do paraquedismo e do balonismo turístico. Será que ter um negócio que faz as pessoas ganharem os céus é tão emocionante quanto a experiência de viajar de balão ou saltar de paraquedas? A gente atende geralmente de 40 pessoas por final de semana, então dá uma média aí de 120 clientes por mês. Meu nome é Rodrigo Marques, eu sou piloto de balão na Balão Mágico. Há 3 anos eu opero na cidade de Boituva, São Paulo. O paraquedismo está instalado aqui justamente porque Boituva é uma cidade que faz mais de 300 dias de sol no ano, né? Então, um ano inteiro a gente recebe turistas para fazer os seus saltos de paraquedas, seus voos de balões e aproveitar os outros atrativos. De final de semana, a gente recebe um número muito grande de turistas e também das pessoas que têm chácaras de recreio na cidade. Então, a população da cidade chega a aumentar aí, no total, com esses turistas e mais as pessoas que vêm pelas chácaras, em torno aí de 15 a 20 mil pessoas por final de semana. O turismo de Boituva é capitaneado pelo paraquedismo há mais de 50 anos. Nós temos o balonismo há mais de 20 anos. Também é muito forte hoje em dia o turismo rural. Nós temos também, o Boituva entrou recentemente na Rota do Queijo Paulista, pesqueiros, aras, e nós temos todo um trade preparado para receber esses turistas. Temos uma rede hoteleira forte com mais de 900 leitos para receber os turistas, um trade gastronômico fantástico com restaurantes italianos, japonês, árabe, entre bares e outros tipos de restaurantes, pizzarias. É uma cidade muito acolhedora, tem uma vida noturna agitada também. A Balão Mágico está há 3 anos na cidade, promovendo essa experiência que é o passeio de balão. A empresa hoje ela conta com uma frota de 4 balões, ela emprega direta e indiretamente aí aproximadamente 26 pessoas, entre motoristas de van, equipe técnica de café da manhã e preparação para os bastidores deste grande evento. O município se candidatou ao programa do Sebrae para a gente conhecer melhor o perfil do nosso turista, conhecer melhor o perfil das pessoas que estão vindo para Boituva e conseguir nos prepararmos melhor para estar atendendo esse turista e capacitando melhor o nosso trade turístico para estar recebendo esses turistas na cidade. O Sebrae, desde 2016, atua com a estratégia de destinos turísticos inteligentes. Ou seja, todas as nossas ações no território é para que esses destinos eles sejam
mais inteligentes. Mas o que isso significa? Para nossa felicidade, em 2021, o Ministério do Turismo também adotou essa estratégia, desenvolveu uma metodologia. E o nosso objetivo com essas ações é que esses destinos, por meio de ações que muitas vezes eles não têm clareza, que são estratégicas para impulsionar o turismo, eles possam ter essa clareza. Isso, obviamente, tudo isso vai ser construído em parceria com a iniciativa privada. O desenvolvimento do turismo, ele pressupõe uma governança local, é fundamental que todos os atores participem. E o que pode gerar isso de diferença para um destino turístico brasileiro? Que além dele ter instrumentos de planejamento, a nossa perspectiva, por meio do programa Turismo Futuro, é apoiar até 2 ações em cada um desses municípios que serão beneficiados, que vão ser selecionados, e o resultado será divulgado agora na primeira quinzena de março. Quais são essas ações? Nós não sabemos ainda, nós não definimos. São ações que irão ser selecionadas a partir dos instrumentos de planejamento que serão elaborados. Então, são ações que muitas vezes num destino é ter um site realmente bem posicionado para o mercado. Para o outro, muitas vezes vai ser ter dados que lhe possibilitem tomar decisões mais adequadas nos produtos e serviços a serem oferecidos para os seus potenciais, tanto para os turistas que já visitam aquele município, como para os potenciais turistas. Então, o resultado prático é que, além de instrumentos de planejamento, que eles possam buscar parceiros internos ou externos e principalmente buscar fontes de financiamento, é que esses destinos também terão 2 ações que serão apoiadas por meio do edital para que eles possam impulsionar o seu processo de desenvolvimento. E é importante deixarmos claro que um destino turístico inteligente não é só, as pessoas remetem imediatamente à questão da tecnologia. É claro que hoje, no mundo em que nós vivemos, a tecnologia é um instrumento fundamental para um destino existir e para ele se posicionar no mercado. Mas existem outras questões que também são muito importantes, que muitas vezes é ter uma base de dados para tomar decisões orientadas, fundamentadas. Muitos destinos brasileiros, infelizmente, ainda não têm dados para orientarem sua tomada de decisões. Então, é preciso você conhecer quem visita o seu destino e quem tem potencial de visitar e por que não visita. Um outro exemplo é destinos que têm uma vocação para a questão ambiental. O mundo hoje tem o que nós chamamos de economia verde. Então, o Brasil tem um potencial imenso e precisa efetivamente se posicionar no que concerne ao turismo para esse mundo que busca essa economia verde. E o turismo pode contribuir muito com o desenvolvimento sustentável e principalmente inclusivo. O nosso principal desafio aqui na Secretaria de Turismo em Boituva é o turismo à retenção, né? Por nós estarmos muito próximos de São Paulo, nós temos 2 fatores, o positivo e o negativo, que a gente consegue trazer muitas pessoas, a gente tem um mercado gigante da capital que chega fácil aqui na cidade, mas também eles vão embora rápido, né? Por estarem muito próximos. Então, o nosso maior desafio é a retenção, o turista vir fazer o salto de paraquedas ou o voo de balão e ficar na cidade 1 ou 2 dias para deixar o dinheiro na cidade, né, que é o objetivo do turismo. Então, nosso desafio é esse, sendo que nós estamos buscando a criação de novos atrativos, estamos sempre de portas abertas para empresários que queiram investir na cidade, que é muito importante isso também. Estamos participando de feiras também para levar o nome da cidade e chamar a atenção de empresários para estarem empreendendo aqui na cidade nesse segmento. O programa Turismo Futuro Brasil, ao apoiar os municípios, obviamente ele apoia também os pequenos negócios. Primeiro porque o processo de planejamento e desenvolvimento ele é de forma participativa. Ele tem que trazer a iniciativa privada. Efetivamente, ele tem que contemplar quem empreende naquele destino turístico. E quando você tem um ambiente de negócios mais favorável,
os negócios prosperam, tanto para aqueles empreendedores que já estão investindo naquele município, que já têm os seus negócios, que já estão estabelecidos, como aquelas pessoas também que têm o desejo de empreender naquele município. Então, isto significa dizer que nós vamos ter um ambiente mais favorável e quando um destino ele se posiciona melhor no mercado, ele atrai mais turistas, ele atrai investidores. Isto é importante para quem investiu ali o seu sonho naquele destino, né? Muitos dos empreendedores, eles fizeram ali, eles pegaram um recurso, às vezes acumulado durante um bom tempo da sua vida para criar um investimento num destino turístico desse. Então, o turismo ele é uma atividade interdependente. É diferente de outras atividades econômicas que muitas vezes aquele negócio estando situado no município, mesmo não existindo uma política pública estruturada, organizada, o município não sendo tão organizado, a atividade ela pode prosperar. No caso do turismo não, porque quem empreende no turismo precisa que a cidade seja limpa, precisa que tenha um serviço médico de qualidade, precisa que o acesso seja bom, precisa que tenha uma internet de qualidade. Então, o turismo é uma atividade que é interdependente. Apoiar o destino é apoiar, é estimular a criação de um ambiente que é favorável para que os negócios prosperem. Além de tudo, o trabalho, os resultados do programa vão possibilitar acesso à informação, acesso ao conhecimento. E os empresários vão ser convidados a participarem de forma ativa desse processo, inclusive visitando outros municípios, vendo boas práticas, não para que eles copiem, mas que eles possam se inspirar. Gestores públicos possam se inspirar e perceber que às vezes existem soluções muito simples que podem ser implementadas, que não requer necessariamente um volume de recursos financeiros, mas que efetivamente muda a realidade daquele município e impacta positivamente quem empreende naquele destino turístico. O turismo na cidade de Boituva, ele vem crescendo a cada ano. Hoje as nossas políticas públicas da cidade, elas são muito voltadas para o turismo, já com o paraquedismo e agora com o balonismo. De 20 anos para cá, eles investem muito em sinalizações na cidade. A gente tem o Contour, a gente tem uma comissão de monitoramento do balonismo também, que trata do pessoal das terras onde os balões pousam, para ter essa harmonia e sempre manter o crescimento do balonismo na cidade. Como resultado do edital, nós teremos 10 destinos brasileiros selecionados e esses 10 destinos estarão distribuídos nas 5 regiões brasileiras, sendo 2 destinos por cada uma dessas regiões. Isto é importante porque o edital assegurou efetivamente a igualdade na participação para todas as regiões brasileiras. Então, isto foi um dos fatores que fez com que os municípios decidissem participar os destinos. E o mais importante que esse resultado do edital vai trazer é que nós teremos municípios de porte diferente. Nós temos capitais participando, mas nós temos municípios muito pequenos mesmo participando. Então, essa etapa vai trazer esse processo de termos como resultado municípios de diferente porte, sendo beneficiados pelo edital. E o principal resultado disso, apesar dos municípios não receberem recursos, é que eles receberão uma empresa que está sendo contratada pelo SEBRAE e pelo BID para que elabore uma série de instrumentos de planejamento para esse município, não só planejamento estratégico, mas também planejamento operacional. É aquele documento que o secretário municipal de turismo e o prefeito terão na mão para quando forem conversar com o secretário de turismo de estado ou com o governador, quando vierem aqui a Brasília, quando articularem com um deputado que representa a sua região, eles terem em mãos quais são as prioridades para o seu município, o que é que se eles tiverem apoio, eles tiverem recursos financeiros, eles poderão efetivamente fazer a diferença na economia do seu município por meio do turismo.
Essa é de fato uma oportunidade importante, né, para os municípios que querem entrar no radar dos viajantes e se consolidar também como destinos turísticos bem merecidos, né? Então, uma boa sorte para todos. Repórter Empreender de hoje fica por aqui. Preciso lembrar que, é claro, nossos programas estão todos disponíveis lá no canal Empreender no YouTube. Por hoje é isso, eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.